Muito boa noite. Iniciando a Atualidades Pampa desta quarta-feira, com as notícias que marcaram o dia. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos sempre a participação dos nossos telespectadores através do WhatsApp ou através do e-mail. O importante é que você participe conosco, porque os assuntos que nós tratamos aqui dizem respeito a todos nós, né? E nisso nós somos todos iguais. Quero dizer aos senhores que a Justiça bloqueou quase 30 milhões de Lula, do Instituto e de empresas de palestra dele. Como é que ele vai bloquear 30 milhões se ele não tem dinheiro? Lembra que ele não tem dinheiro? Pois é, nem ele sabe. Então, onde que tiraram 30 milhões? Não sei. Olha, eu queria que a Justiça fosse na minha casa, lá na minha conta do banco, e bloqueasse a minha conta em 30 milhões. Resolvia tudo, depois eu gastava, né? A Justiça está ainda, nesse horário, ainda decidindo no STF a votação. E a Justiça também não autorizou que fosse levado, como é que se diz? Julgamento do julgamento ou qualquer coisa parecida, o quadrilhão do PMDB. Eu adorei. O Lula não tem dinheiro e bloqueiam 30 milhões. Aí eles não têm problema e tem um quadrilhão, e uma quadrilhão é que assim, ó, muitos integram essa, é uma quadrilha aqui, ó. Aqui é o seu Michel Temer e aqui todas as pessoas que estão envolvidas em falcatruas, tá? Todas as pessoas que estão envolvidas em falcatruas, todas relacionadas com ele. Todas? Todas. Ele é o centro. Ele é o centro. Os únicos que não entraram nessa decisão da Justiça são o Eduardo Cunha, o Funaro, os que já estão presos, né? Mas a Justiça mandou segurar qualquer coisa de prisão deles. Na verdade, sobre o que ficou quadrilhão do PMDB. O quadrilhão do MDB, né? E tu já listaste o Zé Yunes, que era advogado e ex-assessor do presidente, o Rodrigo Rocha Loures, que é ex-deputado e assessor. O homem da mala. O homem da mala. O próprio Coronel Lima. Coronel Lima. Nós deixando aí as nossas instituições comprometidas. Na verdade, o Ministério Público pediu a prisão dessa turma aí, né? Não podia pedir a prisão dos que já estavam presos. Claro, por isso que eles ficavam exatamente, mas dessa turma aí. E os fundamentos é que eles soltos poderiam perpetuar o crime de qual são acusados. E também pelo próximo relacionamento que tinham com o presidente, que lhes permitiria fazer visitas ao presidente sem registrar em agendas e estarem ocorrendo operações escusas. Esse foi o que consubstanciou o pedido do Ministério Público, mas a juíza do 12ª vara não aceitou o pedido. Vamos, bola pra frente. Bola pra frente já tem a página 2, né? Porque não é assim o negócio. Não, é que aí, lógico que o Ministério Público, diante dessa negativa, deve também fazer as suas relações e pode insistir numa instância superior também na prisão deles. Né? E tem coisas que eu vou morrer e não vou ver tudo, né? O ex-governador Sérgio Cabral foi transferido, né? Conseguiu voltar pro lugar onde ele dá as cartas e joga de mão, né? Que é no Rio de Janeiro. E ele não conseguiu entender a crueldade das pessoas, aquela coisa assim, a maldade das pessoas de querer que eles usem tornozeleira e algemas. Oi? Somos nós que somos os ruins? Eles roubam, cometem crimes e ruim é o cara que põe a algema e a tornozeleira? Não adianta nada, prisão, um monte de problema para essa gente, né? Ou eles são muito sem vergonhas ou ele é semidébil. Não, porque pode ser as duas, né, Magda? Por que ele voltou, né? Por que ele saiu do Paraná e voltou para o Rio de Janeiro? Aí, no meu ponto de vista, já começa o primeiro erro. Por quê? Porque ele no Rio de Janeiro tem muito maior possibilidade de ganhar o que ele já estava ganhando, os benefícios, regalias e tudo mais. Então, aí já acontece o primeiro erro. Com relação ao MDB, mas todos eles estão denunciados. Sim. Todos eles. Era um pedido de prisão. Que as pessoas às vezes confundem. Então ninguém foi denunciado, ninguém é réu, mas que horror. Não, foi com relação ao pedido de prisão. E o que disse a juíza para negar um pedido desses?
Não, exatamente como negando que não havia risco, que já haviam prestado informações e que a acusação do Ministério Público, o fundamento do pedido de prisão era exatamente esse, que essas pessoas, por terem trânsito, essas pessoas conseguiram infringir a lei e soltas voltariam a fazê-lo porque não perderam o prestígio, não perderam o trânsito, supostamente dentro dessas pessoas que mantêm essa corrente de influência. Mas ela não analisou mal, porque se eles continuam todos juntos e eles continuam fazendo as coisas. Será que essa juíza estudou no mesmo colégio que o Gilmar Mendes? Do Sérgio Moro, não, né? Não, acho que Sérgio Moro não. Na escola do Sérgio Moro eles não estudaram. Na verdade, o processo existe, sempre foi bem lembrado pela Carla, claro. O processo existe, tramita, né? Há todos os holofotes sobre ele, não dá para fazer de conta, botar ele numa gaveta e deixar ele não acontecer. E há a segunda instância contra essa decisão que não concedeu pedir prisão. Aí vamos ver se o Ministério Público vai insistir ou vai aguardar. Né? E o companheiro Gilmar Mendes, hein? Diz que é assim que eles tratam o Gilmar Mendes. Companheira. O companheiro Gilmar Mendes. Quando o companheiro Gilmar Mendes declarou o seu voto favorável, né? Ainda a história do habeas corpus do Lula, diz que quem estava no sindicato vibrar, o nosso companheiro Gilmar Mendes. Amigo. Olha que vergonha isso, gente. É comprometedor. Magda, só para enfrentar então, depois o programa vai acontecer, o julgamento que está ocorrendo, só para nós dar ciência, o programa ao vivo, que está acontecendo enquanto a notícia também acontece, né? À tarde foi de debates do Ministério, do Supremo Tribunal Federal, exatamente para saber se o habeas corpus do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, seria julgado por uma turma ou pelo pleno. E essa discussão varou horas, né? O Supremo está apresentando teses, tu fica ouvindo eles, tu fica impressionado como é que consegue surgir tanta tese e pessoas tão letradas divergem tanto sobre o mesmo tema. Impressiona isso. Mas, de qualquer maneira, concluíram, então, que o caso deveria ir para o pleno, né? Onde aí nós temos todos para compor e termina com um casuísmo. A segunda questão é que diferenciava-se um pouco do caso Lula, porque o ministro Palocci está preso ainda com condenação de primeiro grau e desde o andamento do processo, né? O que se tem informação, nós estamos em deslocamento para cá, Magda, é que estaria 5-4 para o não conhecimento do habeas corpus e, portanto, ele continuaria preso. Não conhecimento do habeas corpus quer dizer que ele pode estar andando como está. Isso, ao longo do processo a gente vai acompanhando, se tiver uma novidade a gente informa nossos telespectadores. Sem dúvida. E a DC 43 foi sorteada porque foi redistribuída a ação direta, foi redistribuída e sabe com quem é o relator da ação agora? Gilmar Mendes. Gilmar é sorteado para analisar recurso contra liminar na DC 43. Mas olha, aí eu lembrei. Eu lembrei do Vitorino, que eles iam entrar com tantos pedidos, que uma hora ou outra ia cair com o Gilmar Mendes. E caiu. E ele, como é controlador, né, a gente já sabe o que vai dar. Mas chama controlador isso? Não. Eu tenho outro nome para isso. Tem outros nomes, na verdade, diversos nomes. Mário Barcelos, o que tu acha de tudo isso, Mário Barcelos? Um grande dramaturgo inglês que todo mundo conhece, chamado William Shakespeare, disse o seguinte: entre o céu e a terra existe tantas coisas, ou muitas coisas, que a nossa vã filosofia não consegue explicar. E outra frase que ele disse no seu famoso Hamlet, que talvez seja a sua obra-prima, a sua obra magna, é o seguinte, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. No Brasil também. Então, a ilação é essa no Brasil. Então, a gente ouve todos esses assuntos ligados à justiça, quando a justiça, e ainda hoje pela manhã, eu comentava na Rádio Pampa como é que funcionava a justiça na época do nazismo, na Alemanha, em que todos eles, os juízes, os principais juízes, inclusive o ministro da Justiça nazista da Alemanha, foi levado a julgamento em Nuremberg. E o que acontece? Ele foi chamado para depor, o seu advogado era alemão, evidentemente, e o juiz era americano também, evidentemente, o vencedor julgando o vencido. E perguntam a ele, mas por que o senhor deu todas essas sentenças? Ele disse o seguinte: eu apenas apliquei a lei,
que foi criada pelos políticos. Então, se nós temos tantas leis no Brasil e nós temos tantos juízes, como é que cada um pode ter uma interpretação totalmente diferente do mesmo assunto, quando a lei é única e soberana, estabelecida nos seus princípios e ali escrita por eles que são os jurisconsultos, esses homens tão importantes que agora dominam o Brasil. O senhor Lula, por exemplo, com o apoio dos banqueiros ou não, apoio dos banqueiros, se torna o pai dos trabalhadores, ao contrário do Getúlio Vargas. Hoje ainda estava comentando a respeito disso. Então, 30 milhões na sua conta, mas 30 milhões é um dinheiro realmente razoável. Esse senhor, Michel Temer, que ocupa o grande cargo de presidente, a suprema magistratura da nação, empurcalhando cada vez mais. Um país em que o ex-presidente está na cadeia e que o outro é chamado de chefe de quadrilhão. Eu posso estar feliz, eu posso chegar sorrindo, brincando com vocês, mas não tenho condições. Não tenho, porque o Brasil, o nosso país, esse país que nós amamos tanto, as pessoas ficam me ligando. Acha que eu devo ir embora para Portugal? Não tem que ir embora para lugar nenhum, tem que ficar aqui. Nós temos que mudar esse país, porque nesse país estão nossos filhos, estão nossos netos, e teremos os nossos bisnetos. Nós temos que construir uma nação decente através do voto, não com essa divisão, não com essa loucura, não com esse endeusamento que nós temos com algumas personalidades totalmente pífias neste país. Então eu faço esse desabafo, essa pequena diatribe com vocês, para dizer do meu desgosto de ouvir tudo isso que eu ouço todos os dias. Às 6 da manhã eu já estou falando a respeito disso. E uma notícia atrás da outra, como o Ruschel falou nesse instante. Uma notícia atrás da outra, uma paulada, uma porrada atrás da outra porrada, e a gente vê que a coisa continua exatamente igual. Milhões de desempregados, a desigualdade entre as pessoas aumentou cada vez mais. Quase 13 milhões de desempregados, os que ganhavam muito continuaram ganhando muito mais e os que ganhavam menos continuam ganhando muito menos. Essa é a nossa realidade. Uns continuam ganhando menos e outros estão desempregados. Nada. Não ganham nada. É verdade. Continuando na novela da idolatria, o que é essa palhaçada da inclusão do nome do Lula pelos senadores, pelos vereadores de São Paulo, pelos deputados. Não todos, a Glaze Lula Hoffmann. É uma palhaçada. O Lindenberg, mesmo. todos encaminharam nessa quarta-feira para o presidente do Senado um pedido para a inclusão do nome. Aí quando forem votar lá no painel vai aparecer Glaze Lula Hoffmann. Que é isso, gente? Muito menos. Eu acho isso uma coisa muito grave. E eu não sei se existe, me informe se existe alguma forma disso ter uma punição, uma repreensão, alguma coisa assim. Porque é palhaçada dentro de uma casa, teoricamente, seja no Senado, seja na Câmara, de uma casa que nós pagamos, que nós colocamos as pessoas lá e estão fazendo palhaçada. Então, contrata o Circo Vostok, compram tudo do Vostok e põe esses palhaços tudo embaixo. Vai ser bem mais barato. Bem mais barato. E bem mais criativo. Porque eu acho que alguma providência tem que ter. E essa nossa Constituição é a coisa mais furada que tem, Mário Barcelos. Porque assim, ela dá tudo da margem A, da margem O. É uma lacuna em cima da outra, mas a Constituição é de 1988, já tivemos o tempo bastante para consertá-la, só que nada faz o Congresso, nada faz o Congresso. Não tem além interesse. De pensar na reeleição. Exatamente, aí quando... Sim, é só isso que eles fazem. Pensam na reeleição, pensam em arranjar isso, arranjar aquilo, o que é bom para o empreiteiro, que daí vai dar um retorno para eles, é isso que a gente precisa votar. Agora, os grandes temas não, como por exemplo a Constituição, daí vem o Supremo fazer um papel que realmente não é dele. Mas se ele não fizer, quem vai ficar na lacuna é a sociedade, porque a justiça precisa dar uma resposta para a sociedade. Se dentro de uma Constituição, se dentro de uma legislação existe uma lacuna, ou o Congresso supre com uma nova lei, modificando a que já existe ou dando mais informações a respeito dessa lei, ou quem tem que fazer é o Supremo. Carla, porque a sociedade muda e a gente tem que acompanhar, a justiça tem que acompanhar, o legislativo tem que acompanhar. E nada disso acontece. Carla, a minha frustração, eu via vocês falar do legislativo, embora eu não me surpreenda, vocês me perdoam, mas eu não me surpreendo. Mas a gente tem que terminar, o que já se viu cena dentro daquela Câmara e daquele Senado, talvez eu não consiga
consiga mais me surpreender com nada. O que me preocupa, e Marney, eu gostaria de te ouvir, Marney, porque o Marney conhece bem a história. As verdadeiras rupturas do sistema ocorrem quando o judiciário é desacreditado. Porque o parlamento, a gente acompanha invariavelmente, até pela troca, daí é uma nova eleição, se reforça conceitos. Mas quando o judiciário, que é o último sustentáculo da sociedade, tudo o desacredita, quando acredita que ele não tem mais condições. Não se cumpre mais as determinações. Que não se cumpre mais as determinações. Aí sim nós estamos perto da desordem. Por que diz o mandado judicial? O mandado vem de mandar, o juiz manda, o juiz não. O senhor, por gentileza, pode se retirar, o senhor, por gentileza, pode cumprir 10 anos de cadeia. Então vira uma piada tudo isso. Nós estamos vivendo o momento mais grave da história do país. E agora o senhor Trump lá ameaçando a Rússia com ogiva nuclear, não sei onde é que nós vamos parar. Vou esconder embaixo da cama, né? Cada vez que aqueles dois começam a brigar, eu vou para baixo da cama. Fazer um bunker abaixo da cama vai ser pouco. Vai ser pouco. Vai ser pouco embaixo da cama. E o pior, a minha cama não tem embaixo. A minha cama não tem embaixo. Bem, quem sabia da tua cama era o Gustavo Vitorino, que declarou que conhece a tua cama. Olha, pior, né? Perdeu 6-5, Palocci. Perdeu? Perdeu. Então, ficou 5-5. Ficou 5-5 e Carmen Lúcia, que desempatou, não concedeu também. Então, 6-5. Os nossos telespectadores estão aqui avisando. Era só. Então, traduzindo, então, a notícia agora jornalística e não mais jurídica, é que o Palocci não será solto e continuará preso, aguardando desenrolar de seu processo. Agora, se o Lula for liberado, porque tem essa parte também, que ainda não hoje, mas vai ser votado. Vai ser, a do Lula foi adiada, aí a questão do PEN, né? A Carla ontem deu a notícia. A Carla deu a notícia ontem, o ministro aceitou que o processo fosse adiado diante do pedido do PEN, então foi marcado para daqui 5 dias para exame da documentação e o próprio partido examinar o que havia ele mesmo proposto. Os advogados novos do os advogados novos, para examinar o que eles mesmos haviam proposto. Então, essa semana a matéria ficou sobrestrada para a semana que vem. Então se aguarda, a matéria está temporariamente suspensa. Ainda falando sobre os nomes, né, dos parlamentares, senadores e tudo mais, isso abriu o presidente para ter resposta, né? E aí alguns políticos também resolveram responder a isso, tirando um sarrinho. E aí teve aqui o Felipe, que é o Felipe Camozato, que é vereador daqui do Rio Grande do Sul. Agora é Felipe Lava Jato. Lava Jato. E aí tem também o Fernando Holliday, que agora é Fernando Moro Holliday. Ou seja, é uma palhaçada completa. Mas tem que só com bom humor para lidar com isso. Só que aí, cadê a credibilidade do Brasil? Já perde a credibilidade aqui, né, no Brasil e também fora do país, com os nossos políticos, com essa roubalheira, e o judiciário, que deveria colocar ordem em tudo isso, acaba sendo uma palhaçada maior. Falando em ordem, eu quero dizer para você o seguinte, que me impressiona, e eu confesso a minha ignorância diante disso, funcionários, policiais, moradores, enfim, uma série de pessoas estão se manifestando para tirarem o Lula de Curitiba. Porque as pessoas não conseguem mais entrar na rua, não conseguem mais passar em lugar algum. Escuta, não existe lei nesse país, não existe alguma coisa a ser... Essas pessoas estão acampando na frente, nos lugares, então os moradores, mas os próprios policiais federais estão se sentindo em risco. Os delegados da Polícia Federal querem transferir ele para o quartel do Exército. Risco de vida, todos eles, pelo que está acontecendo e pelo que parece que vai ficar pior. A esse propósito, esse povo do PT não tem que estar trabalhando, o salário não é cortado quando essa turma fica atrás somente do seu interesse. Revoltante, diz a Lariete, da cidade de Torres. É a verdadeira subversão da ordem, né? A ordem seja da onde vem, né? Sendo de um órgão, de uma instituição, né? É uma desconsideração. Isso me preocupa. Eu tenho batido aqui, eu tenho sido reincidente nesse meu comentário, né? Exatamente porque vai se perdendo a credibilidade das instituições. Tu não acreditas em mais nada, tu desacreditas. Tu começa pela polícia, pelo exército, pelos deputados, pelo judiciário, e aí tu vem. Então, cada um tem a sensação, e essa é a terrível sensação, de que cada um pode fazer o que quer. É a pior sensação. Isso é horrível, isso aí. Chicão Tufani, nada? Não, acho que a notícia mais importante hoje que aconteceu
foi no jogo do Real Madrid. Verdade. Pela Champions League contra a Juventus. O primeiro jogo em Turim, que foi aquele gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, o Real Madrid ganhou de 3-0. Então, a Juventus teria que fazer, no mínimo, 3-0 para levar para a prorrogação e pênalti. Não é que a Juventus consegue os 3-0, uma coisa quase que impossível. E o juiz apita um pênalti polêmico aos 48 minutos do segundo tempo a favor do Real Madrid. Olha, eu torço pro Real Madrid. Mas acho que não foi pênalti, o Buffon foi expulso e o Real Madrid vai para as semifinais. Os europeus têm isso, eles protegem os ricos, os bonitos e os poderosos. Porque eles acreditam ser uma cultura europeia. Eu sou professor de história, eu posso dizer isso para ti. E tu é de descendência europeia? Sou. Meu pai nasceu em Péscia, cidade que foi fundada pelos herdeiros do Império Troiano, depois da Guerra de Troia. Então, por isso que isso me levou à história. A história europeia é assim, ó. Segundo os Zeus, muito antes de nós ter a religião católica, os bonitos e os ricos são filhos de Deus. E os feios e pobres são filhos do diabo. Nesse caso aí, a Juventus era filho do diabo. Embora da família Agnelli, que é bilionária, a dona da Fiat, no futebol, o Real Madrid é praticamente, concorda comigo? Não? Traduzindo... Sempre leva vantagem em tudo. Se dá uma dividida, é pro Real Madrid. Porque se esse pênalti fosse em Turim, o juiz não marcaria. Traduzindo, o Real Madrid é o Corinthians do Brasil. É o Corinthians. Só que agora o Corinthians cruza preso. Com benefício. Vai ficar meio benefícios da arbitragem. Realmente, eu não pude ver o jogo por compromissos profissionais, mas estava chegando em casa para recuperar meu telefone, vir para cá, estava terminando o jogo e aí faltavam 10 minutos, mano. E o pênalti que ele apitar, um jogo aos 40. E o pênalti duvidoso. A bola dominada aqui, para chutar. E o cara tira a bola de lado, ele tem que botar a perna na frente. Aí é uma questão de interpretação. Esse é o pênalti que a gente diz, se tu queres, tu dá, e se tu não queres, tu não marca. E aí o jogo era lá com 80 mil pessoas. E o Real Madrid aquela grife. Fecha contigo. Já que vocês estão falando sobre isso, primeiro eu quero te dizer que hoje o Zélio Oxman, gremista, doente e participante, assim como o Ruschel, vem nos cumprimentar pela tua entrada no programa, que tu tá ótimo, mas que ele tá te achando muito preso. Por que tu não diz não sei o que pra ele? Eu digo, eu não digo nada e tu não te mete. Porque deixa o Ruschel que ele tá muito bem, tu não vai me estragar o guri. Tá? Então, doutor Zélio Wilton Oxman, ilustre conselheiro. Ele é mais que conselheiro do Grêmio, ele é uma bandeira do Grêmio Futebol Porto-Alegrense e hoje já uma bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Quem conhece o Zelinho, como carinhosamente é chamado por todos. A minha bandeira é vermelha, eu sou colorado. Não é só falar em Grêmio. Não. Estamos falando do Zelinho, né? Eu nem quero fazer esse programa. Marley, eu não quero fazer esse confronto. Parar todos juntos não adianta. Na cultura grega, eu não sei se aquela cadeira, tu sabe que no assento daquela cadeira tem um bichinho que dá uns nervosos nas pessoas. O Vitorino levou o bichinho. O Vitorino levou o bichinho, não. Não, o bichinho tá aí, ó. O bichinho tá aí. Mas, de qualquer maneira, receba a contribuição que ele pretendeu me dar com muito carinho. Estou aprendendo aqui. Eu disse, eu sou um aprendiz. E o Gustavo Vitorino anda dizendo que eu sou o estagiário dele. Eu já fiz essa queixa. Ele tem saído pelas ruas, mas dizendo que eu sou o estagiário dele. Mas eu estou aprendendo, sem problema. É bom, sem problema. Sabe que o discípulo sempre supera o mestre. Eu tô muito confusa, sinceramente. Eu acho que o Ruschel pode me ajudar. Aqui os nossos telespectadores, sempre contribuindo com o programa, estão dizendo que o julgamento do Palocci continua. E eu achei aqui no Antagonista, que sempre tem a última notícia. Primeiro, realmente, a STF não aceita julgar mérito de habeas corpus. Mas sabe o que aconteceu? Foi colocado de ofício pela própria Carmen Lúcia. Olha aqui, ó. Tem mais uma... Palocci, Carmen põe em votação habeas corpus de ofício. Eles não aceitaram, mas ela colocou de ofício depois. Não consigo nem explica para as pessoas o que é isso. Não, o de ofício é que o relator, ele sempre pode propor de ofício, então por iniciativa dele, o julgamento. Então, houve uma decisão do plenário em relação a uma questão processual que ela considerou superada por decisão dela e botou em julgamento e vai ser julgado. E vai ser julgado agora quanto ao mérito do pedido. Então o mérito ainda não tinha sido julgado. O mérito que não tinha, pela dedução da informação, que o mérito não tinha sido julgado. Quando ele me perguntou, eu disse, olha, eu não entendo nada disso, mas eu sei que eles estão votando uma coisa e terminarão
terminada essa votação, eles vão votar uma outra coisa. Foi isso que aconteceu. Votaram a segunda preliminar para agora, então, de ofício. Porque pela informação que chega agora complementando... Não, mas STF não aceita julgar mérito de habeas corpus. 6-5 não tinha houve a votação. E ela agora, então, por iniciativa dela, de ofício, que é um predicado do relator, colocou em julgamento. E vamos lá. Vamos aguardar, então. Olha... E obrigado pela bela contribuição que recebemos. Mas a gente tem que estar aqui assim, olhando. Conectada. E aí, como é que foi o evento de vocês ontem, o aniversário? Vocês foram, não convidaram ninguém? Nós ficamos super chateados. Eu tenho fotos, mas o Vitorino é tímido, não quer que eu publique. Não me autorizou. Louco, tu faça isso. Passa pra mim aqui que eu vou fazer a revisão. Eu vou. Foi primeiro, mandamos um abraço ao Rui Vilar, né? Nossos queridos, seus 80 anos lá. E o Vitorino fez uma apresentação, porque ele além de fazer um show particular de solo com a guitarra, ele tem um número que ele pega um copo vazio e toca então a guitarra com o copo. Esse número, se me autorizarem, se me autorizarem, eu trarei aqui para que nós possamos apresentar ao vivo. O pessoal vai mandar. O Mário não autorizando, por isso que eu estou consultando as bases ainda. Eu não tenho, mas o evento foi muito bacana. Porque hoje ele me ligou para saber como é que eu tava, não sei o quê, para me pedir umas coisas. Ele olha, tipo assim, sai desse corpo, esse corpo não te pertence, vai descansar. Não, ele tá que nem o menino, ele tá no seu primeiro dia de férias. Né? Nós tivemos compromissos profissionais à tarde e ele tá às 11, ele não sabe muito o que fazer. Ele não sabe muito o que fazer. Mas vai, semana que vem já deve estar viajando, ele anunciou aqui pros fãs que ele possui, né? Que ele mas até a semana que vem ele ainda tá aí, depois ele viaja, ele tem um compromisso na UAB. Uma informação muito importante, tá? A Anvisa proibiu a venda de 3 lotes de um queijo de marca gaúcha. E segundo a Anvisa, o alerta veio do próprio fabricante. Os produtos estão contaminados por uma bactéria. São 3 lotes de queijo mussarela da marca gaúcha Santa Teresa, que pertence à empresa Santa Teresa Eireli, com sede em Marau, no norte do nosso estado. O alerta veio da própria empresa, né? E essa bactéria pode causar infecções do sistema nervoso, uma série de coisas. Então, tem lotes que foram proibidos, que é o 065/8 e o 0668, queijo mussarela fatiada, foram fabricados entre os dias 8 e 9 deste ano. Repito, é a marca gaúcha Santa Teresa. Obviamente que os estabelecimentos que comercializam já estão providenciando, já vão conferir, mas pode ser que alguma coisa escape. Então, se for comprar queijo mussarela, Santa Teresa tem que cuidar o lote para não se dar mal. Mário Barcelos. Eu quero fazer mais uma... né? Tu nem estava olhando para nós agora. Não, eu estou lendo aqui uma informação que eu recebi do Papa. O Papa Francisco recebeu um francês que foi gravemente ferido ao defender um casal gay. Um cidadão chamado Marin, né? Ele viu um casal gay se beijando e um rapaz foi bater no casal que estava lá e tal. E o menino foi defender e foi gravemente ferido, ficou hospitalizado e depois criou uma página e mais de 200 mil pessoas homenagearam a conduta desse rapaz que foi defender o casal gay, embora não sendo gay, pelo menos a informação que eu tenho. O casal gay é por ser gay, tem que defender. E aí o Papa chamou ele e fez uma homenagem a ele, e fez toda a sua preleção, aquela coisa toda que esse Papa extraordinário que nós temos hoje, que a Igreja Católica tem, que está reformando a Igreja Católica, que também vive um momento muito difícil, né, com a fuga dos seus fiéis e com a não renovação da própria Igreja. Esse sistema anacrônico que a Igreja Católica tem, com a Igreja Católica perdeu muita coisa, perdeu inclusive o latim da missa. Muitas pessoas iam à missa porque não entendiam, parece mentira. Aí passaram a rezar a missa em português. Isso aí é um avanço. Não foi um avanço. Então existem determinadas coisas que a própria Igreja Católica, quem sou eu para dizer isso, né, deveria rever na busca da juventude. E hoje os jovens estão mais preocupados com outras coisas do que seguir uma cultura religiosa, um curso de teologia ou mais de teosofia, da procura da percepção
ambição de se tornar um semideus, chegar mais próximo a Deus, como um avatar, no caso aí, como um avatar. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Papa, este Papa, é o maior Papa dos últimos 100 anos da Igreja Católica. A Igreja teve bons papas, excelentes papas, mas me parece que esse Papa argentino, e aí o Chicão tem razão, vai passar para a história como um dos maiores papas. E sabe que eu tenho medo, Chicão Tofani, que ele seja assassinado? Não sei, eu tenho uma impressão muito ruim. Quem é que desde o início tem essa sensação? Algumas pessoas desde o início têm essa sensação. Eu tenho porque ele é muito inovador, ele é muito progressista e colocou o dedo no Banco do Vaticano, colocou o dedo em cardeais, na pedofilia dentro da Igreja Católica. Ele quer abertura, quer que os padres possam casar, acabar com essa coisa do padre não casar. Porque antigamente os padres casavam, os cardeais casavam, o filho do cardeal, o próprio cardeal Richelieu, né, era casado, tinha lá a sua namorada e tal, na sua época. Então, a igreja precisa mudar. E isto está nas mãos desse grande Papa Francisco, o senhor Bertoglio. É o verdadeiro estadista. Esse é. Eu acho que é o nome hoje que a gente tem no mundo, é o Papa Francisco. E realmente com uma coragem enorme de enfrentar dentro da própria igreja, que não deve ser fácil, todos esses preconceitos que já tinham, né, há muito tempo dentro da igreja. Tudo colocado embaixo do tapete. Tudo embaixo do tapete. Ele está pegando, está virando tapete, está tentando varrer debaixo do tapete. Como disse o Marni, perdeu muito a Igreja Católica nos últimos tempos. Por quê? Porque ficou para trás e agora ele recupera porque ele é humano, entendeu? Ele traz... Andava de metrô em Buenos Aires. E ele traz esse traço aí de humanidade forte, tanto é que defende aquelas pessoas que fazem o bem, né? Então valoriza aquelas pessoas que façam o bem, independente da escolha, da opção sexual, da cor, da raça, de tudo. Somos seres humanos, merecemos ser respeitados. E esse Papa, ele traz exatamente isso, respeito ao próximo, que é o que a gente precisa. A gente precisa respeitar o próximo, a gente precisa respeitar a opinião do próximo, a gente precisa saber escutar o próximo. Assim. Não, as pessoas não pensam. Tanto é que a gente entra no Facebook ou qualquer outra rede social, a gente vê no que está transformado o mundo, porque é ali que as pessoas estão colocando todas as suas raivas. As pessoas estão se isolando. Exatamente, e são agressivas. Sim, e usam as redes sociais para colocar para fora por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. Né? Agora, dona Magda, eu acho que todo cidadão ocidental, nós aqui, temos que fazer um tributo a Donald Trump. Donald Trump é o nosso xerife, é o nosso guardião. Enquanto existir homens que nem o Donald Trump no mundo, nós vamos estar vivos. O que aconteceu na Síria, alguns dias atrás, é o fim da picada. E esse Putin, o cara que defende a Rússia, ele não merecia viver, não merecia. Porque a Rússia defendeu um bombardeio em civis de gás sarin. É o pior gás, ele é proibido pela Convenção de Genebra na guerra, Magda, por causa que ele é um gás que você fica sem as vias respiratórias extremamente entupidas e você morre afogado sem ar, é um absurdo. E o Putin defendeu esse cidadão que o Trump, depois que o Trump, meu ídolo, chamou de animal, Sari Assar Bassad, que é o presidente da Síria, o cara largar gás sarin. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Verdade. E a Rússia no Vietnã isso. Da pobre que os americanos jogavam. Não, mas isso é passado. Eu tô falando hoje. Hoje a gente vai falar da bomba atômica, aí tu vai falar de russos, nazistas. Não é o papo, isso é hoje. Os Estados Unidos é o nosso xerife, a Rússia é o bandido total. Num dia que nem hoje, onde o mundo caminha para tentar a globalização, largar gás sarin em civis, não existe isso. Crianças, as cenas são horrorosas. Horrível. Horrível. Não, isso realmente é terrível. Agora, o Trump ameaçar do jeito que ele ameaçou a Rússia, dizer, eu tenho bombas aqui, tenho isso aqui. Ele fez uma declaração porque a Rússia não tem nada. O arsenal russo ficou na Ucrânia, em outros países, é só desdobra aqueles russos ali. Bom, então. Porque os russos têm mulheres bonitas. Vamos ver quando estourar tudo. Olha, não vai estourar nada, já que nós estamos falando sobre coisas ruins, o que foi a queda do avião militar com parentes de militares que caiu na Argélia, né? E matou mais de 250 pessoas. Ficou nada. Não sobrou nada. Recém tinha levantado voo, alguma coisa do tipo.
e as pessoas estão fazendo algumas ilações a isso que aconteceu, porque era um avião exclusivamente com passageiros militares e os seus parentes, né? Eu não sei qual era o equipamento, que tipo de avião era, não sei que podia ser um avião russo, um Tupolev, que aquilo cai todos, né? Esse avião é muito ruim, podia ser eu não sei que tipo de avião era, porque um avião para transportar tantas pessoas, eu não sei o número de pessoas que morreram exatamente. Até 257. 257, 258. Então deve ser um avião de grande porte, né, para transportar tantas pessoas assim. Agora, isso pode ser realmente um atentado, né? Hoje o mundo está de pernas para o ar, né? Nós estamos vivendo momentos terríveis e o mundo está querendo uma guerra. As pessoas estão querendo uma guerra porque o mundo tem que eliminar trilhões de dólares, que é dinheiro virtual, não tem produção para acompanhar isso. Existe a crise da água no mundo, não existe água no mundo, a coisa é terrível, as pessoas não sabem, nós temos essa fartura de água. Mas não vai ter guerra, mano. Vai ter uma guerra localizada lá no Sudão, no Mali, para os americanos vender arma, para os rebeldes, não, uma guerra global não vai acontecer. E na verdade tem que se examinar, qualquer acidente trágico tem que se examinar muito, porque é o modo de deslocamento mais baixo, mais ínfimo que existe, ele traz uma grande repercussão, exatamente, mas proporcionalmente é o menor índice que existe nos meios de transporte. Se nós formos ver quantas pessoas morrem no Brasil, são vários... As estradas, o trânsito mata muito mais. Exatamente, só que não nos impacta. O ser humano ele tem uma característica, algumas coisas ele assimila. É que nem a cirurgia plástica. Sim, porque é muita gente, mas a cirurgia plástica, quando uma mulher morre com uma cirurgia plástica, todo mundo fala, é perigoso fazer cirurgia plástica. Esse ano não morreu nenhuma mulher no Rio Grande do Sul de cirurgia plástica. Mas morreu quantas assaltadas com um acidente? Verdade. É que como o doutor Ruschel sabe, o eminente advogado, falou com rara propriedade, que nem diz o Vitorino, são mortes impactantes, mortes midiáticas. Não é midiática, é muita gente morrendo junto. Daí muita gente morrendo junto, realmente, claro, né? É um negócio, é uma tragédia. E outra, né? No ar, que as pessoas não podem controlar, né? Estão ali sobrevoando, então isso causa mais pavor ainda a todas as pessoas que acabam sobrevoando. Eu vi, mas eu não tenho certeza absoluta desse dado, que 2017, depois a gente pode pesquisar, não teve um acidente grande dessas companhias e tal, de turismo, de avião. Dá uma pesquisada aí, eu tenho quase certeza disso. Agora a Fernanda Selbach me corrigindo, dizendo que morreram afogados sem ar. Eu quis fazer um pleonasmo, eu sei que você tem razão, morrer asfixiado sem ar. É que a sensação de tu ficar sem ar é a sensação do afogamento. O afogamento é que tu não consegue respirar embaixo d'água. Mesmo você estando com cilindro. Só de pensar já me dá falta de ar. Segundo a Maria Helena Avellini, a inclusão no nome dos políticos esquerdistas Lula é um tiro no pé deles mesmos, diz a Maria Helena Avellini. A esse propósito, lá no Facebook, na foto de hoje, a Márcia Pinheiro disse, eu também já troquei o meu nome, só que trocou no Facebook e colocou Márcia Moro Pinheiro. Essa moda pega. Olha aqui, aqui eu tô fazendo uma pesquisa. Tá? 2017 foi o ano mais seguro para o transporte aéreo, o ano mais seguro da história, não teve acidente, nenhuma pessoa morreu em um acidente de avião comercial durante todo o ano de 2017, segundo 2 grupos de segurança. Avião comercial. Esqueci de dizer. Eu antes de viajar dei uma pesquisada quando eu fui para o Havaí. Esqueci de dizer também a letalidade, né? O acidente de avião invariavamente é seguido uma morte. Não, tu não escapa. No carro morre um, morre dois e a gente vai de novo. Tem a sensação de escapar. Tá chovendo para o carro e entra num posto de gasolina. No avião não tem essa. Tá chovendo, tem que encarar. Exatamente. Magda, posso mudar momentaneamente o tema? Eu quero dar uma manchete, o Marne vai gostar aqui. Cheque especial ganha novas regras. Eu trouxe semana passada aqui essa notícia, Mário. Só um minutinho, o avião era russo. O avião era russo. O Mário não erra uma, hein? Como diria, tá em grande fase o Mário também. Tá em grande fase. Era russo, obrigado. Cheque especial ganha novas regras. Eu trouxe esse tema aqui semana passada, que eu até disse que fui fazer uma pesquisa, Mário, que me impactou, porque o cupom não parava de baixar as taxas e ontem informamos aqui no Atualidades também que tivemos a menor inflação desde 1994, 0,09. E não se consegue cair os juros
juros dos bancos. Então, na semana passada a gente informou, a explicação técnica que eu ganhei do mercado é que os bancos estão na mão de apenas 4 grandes conglomerados e esses, então, não se submetem ao cupom, fazem as taxas que querem. Mandam no país? Mandam no país. Dizer, dão as cartas e jogam de mão. Exatamente. Então, essa semana próxima passada eu trouxe isso. E agora nós tivemos um fato novo que é notícia. Parece deboche, mas não é notícia. A notícia é de hoje, onde diz que os bancos resolveram atacar os juros do cheque especial. Por isso que é uma manchete fantástica, cheque especial ganha as novas regras. Então agora, Marne, quem ficar 30 dias no cheque especial, a juros de 15% ao mês, ganha um benefício, ele poderá ter, então, esse débito refinanciado pelos bancos, ainda não indicaram quais são as taxas. As taxas e não dá para vigorar agora, porque os bancos precisam se adaptar. Então, em julho começa a vigorar. Então, se tu ficares um mês inteiro 15% negativo no teu... Não, 14,5% não te dá o direito do benefício. Se tu ficares, então, 15% negativo, tu terás direito, então, a refinanciar uma taxa que ainda não se sabe qual é. Então, dá para se entender um pouquinho, para quem não é familiarizado, Magda, com isso, diz assim, mas eu não aplico, nem tenho dinheiro negativo na minha conta. É que os juros, ele nos mata no preço dos produtos, no financiamento das máquinas que iriam otimizar a sua produção e os produtos baixariam o preço. Todos nós sofremos com a elevação do juros. O seguro em cima do empréstimo? Tudo é impressionante. Então, essa é uma matéria que também passa ao largo, porque às vezes por falta de compreensão, mas e aí a miserabilidade, ela vem através disso. Muito bem. Dona Magda, vou dizer uma coisa para ti, Dona Magda. Eu não uso cheque, não uso cartão. Eu também não. Eu acho a maior babaquice o cara usar cartão de crédito e cheque. Eu já fui vítima disso. Fiz uma viagem para Cancún com uma ex-namorada minha. Eu voltei para cá, eu tive que vender o carro para pagar o cartão. Perdeu a namorada, né? A namorada depois foi embora, terminou e rolou. Mas o problema é que tu viaja e tu acha, como é barato aqui, lá em Porto Alegre é mais caro. E tu gasta tudo. O grande negócio é tu não ter conta em banco. Não tem mais conta em banco. O falecido Pedro Melo nunca teve conta em banco. Conta em banco tu não ganha nada, nenhuma vantagem. Até para tirar o dinheiro tu paga uma taxa. Não ganha nada, nenhuma vantagem, é verdade. E se tu tá com dinheiro, eles ficam, desculpe, se tu tá com dinheiro, eles ficam te oferecendo dinheiro. Se tu tá com dinheiro, eles te oferecem dinheiro. Se tu precisa de dinheiro, não tem condição de pegar empréstimo. Mas é que assim, só pessoas controladas e organizadas podem ter esse tipo de coisa, né? Eu sou uma pessoa que não poderia, eu tenho consciência disso, não tenho também. Eu penso assim, sabe? Quando tem dinheiro, gasto. Não tem dinheiro, não gasto. Eu também penso da mesma forma. Proliferou o cartão de crédito, na verdade, muito mais contra o roubo, né? Que as pessoas pararam mais seguro, né? As Mas pessoas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vem aí um cartão de crédito, que também é um cartão de descontos, um cartão que vai te dar oportunidade de atendimentos médicos, dentários, enfim, que você carrega o cartão. Eu tenho um cartão assim, o Access Card. Tu recarrega. Esse é legal. Tu quer gastar 1.000 pila na semana, põe ali, aquilo ali, terminou. É um jeito também. E no aplicativo. No aspecto da segurança. No aspecto da como pré-pago. É um pré-pago. A melhor coisa. É um pré-pago. Isso é legal. Dona Magda, não vai ser caro. Eu tenho recebido algumas reclamações que eu não tenho falado mais no NIT. Dá o nome de quem reclamou. Lá pra rádio, me ligam toda hora. O pessoal fica me ligando. Mas pode falar no NIT, pode falar no NIT. Eu tenho uma frase dele, justamente para as pessoas. Não interessa se você é milionário, que está nos assistindo agora, que você tem uma grande estabilidade financeira, ou que você seja simplesmente o porteiro de um edifício, trabalhando com toda a dignidade. Então, eu vou dar essa frase para todos. Para a maioria, quão pequena é a porção de prazer que basta para fazer a vida agradável. Então, as pessoas nessa nossa sociedade capitalista, nessa nossa sociedade consumista, todos nós, eu me lembro, quando tinha uma televisão de 14 polegadas, o camarada queria comprar uma de 17. Aí passou para de 21, de 24, de 29, 40, 70, 80. Agora, o must é ter uma de 80 polegadas. Nunca tem fim. A de 14 eu via e gostava na de 14. Então, é preciso muito pouca coisa para você ser absolutamente feliz. Então, essa ânsia que nós temos de comprar, de adquirir. Camarada comprou um apartamento de 50 metros quadrados, 100 metros quadrados. 200, 500 Aí eu já quero um de 500. Os americanos adoram isso. O apartamento dos Estados Unidos é 400, 500 metros. Casa, 600, 700 metros. Os americanos adoram isso. Mas é um outro tipo de coisa.
cultura e eles são ricos, eles podem fazer isso, a gente não pode fazer isso aqui. Então eu quero dizer para você, claro que nós temos que ter todas as aspirações, nós temos que ter esse input, né? essa coisa, esse level, esse nível de vontade, né? O fulcro principal, o apoio principal para que a gente possa conquistar isso. Agora, se você está bem, olhe um pouquinho para o lado para ver as pessoas. Seu Mário, eu vou dar 2 drops para completar o teu raciocínio, que é um assunto extremamente interessante. Na década de 90, no início, os carros não tinham ar, não tinha direção, não tinha vida elétrica, não tinha GPS, não tinha nada. Todo mundo ia feliz e viajar para a praia. Hoje tu vai comprar um carro, ele não vem com teto solar elétrico, não vem com park down que estaciona sozinho, eu não quero. Hoje o ser humano ficou muito exigente e essa exigência volta contra ele. Até nas relações. Antes, tu não tinha telefone. Tu ligava pra gata que tu conheceu pelo bip. Ela via o bip e te respondia no outro dia. Agora tu liga pra ela, se ela não te dá o retorno em meia hora, tu não quer mais falar com ela. Quer dizer que as pessoas se tornaram intolerantes e perderam o seu charme. A tecnologia é contra as pessoas, eu acho. Posso me meter nisso? Imediatista. Como é que a gente não vai dar bola pra isso? Se tu só diz aqui quem não tem carro, não sei o que, é chinelão? Mas eu sou uma vítima desse processo. Eu sou uma vítima total desse processo também. Mas hoje eu não tenho mais carro. Hoje eu sou ando de aplicativo e um motorista que me leva nos lugares. A minha felicidade foi quando eu tinha um Galaxy. 500. LTD. E aí o meu amigo Aldo Besson, que já faleceu, Querido, Aldo Apocalipse. Adorava o Aldo. Aí ele disse assim, vou colocar um gravador para te ouvir fita no carro. Gravador Rodstar, auto-reverso. Isso, aí eu botei aquilo. E hoje não, hoje e no calçamento de Porto Alegre, eu começava a chorar, né? Roberto Carlos canta... O Roberto Carlos não chorava no seu carro, ele soluçava. Aí tinha que parar o carro e tal, que época boa. Né? Mudou muitas coisas, sabe? E mudou para pior, porque esse melhor aí, sabe o que acontece? Acontece uma discriminação. Hoje rola na noite um papo seguinte, carro nacional é carroça, porque tá de Uber, então tu usa um motorista de Uber. Porque um amigo meu comprou um Honda Civic, acho que eu comprei um Honda Civic, quando pagou 100 mil, bonito carro, para fundar um carro, um mega carro. Mas ele entrou no shopping, tinha uns 10 Honda Civic. O cara sentiu, mas todo mundo tem esse carro. Claro, querido, tu comprou um carro que hoje não é mais Honda. Honda é tu andar de Evoque, Porsche, Ferrari e papapá. O resto e as mulheres, Uber. Que carro a mulherada gosta? Tem que ser Mercedes. O resto é Uber. Magda, eles estão discutindo o assunto e eu estou tentando fazer uma cara de quem não sabe o que está acontecendo. Mas eu estava lá. Isso, mas eu estava lá, vou confessar, eu estava lá. Você estava lá, né? Olha aqui, vocês falaram já sobre esse assunto aqui, eu vou dizer para vocês como as coisas estão. Vai acontecer nesta terça-feira, dia 17 de abril, às 8h30 da manhã, um encontro, um Welcome Coffee com speech, onde pessoas que estão à frente de empresas de investimentos, americanos, tudo isso. Sabe qual é o mote do encontro, Mário Barcelos? Claro. Chama Mudar para Portugal. Programação, às 8h30 da manhã, Welcome Coffee. Às 9h da manhã, Golden Visa vai falar financiamento de imóveis, morar em Portugal, opções de imóveis. Às 10h, perguntas e respostas. E às 11h, palestrantes à disposição para reuniões individuais. Isso é uma realidade. Eu só tenho pena dos Isso é uma portugueses. realidade. Tenho pena dos Mas portugueses. eu queria voltar para a década de 90. Isso é uma verdade. Isso está, é assim que está a coisa. Mas eu sabia, só para fazer um parênteses que tu vai achar divertido, porque tu viveu muito isso. Na década de 90, quando o namorado, ou o marido, ou o noivo traía a mulher chorava, se desesperava, dizia, mãe, eu fui traída, mãe, me chama ele, mãe, vamos repor a nossa relação, vou voltar a ser feliz de novo. Hoje, sabe o que a mulher faz? Ela sai com o outro, meia hora depois. E ainda põe na internet e te expõe, e tu paga um mico ainda aqui. Nem todas. Não é, que Chicão, a mulher é diferente do homem. A mulher, ela sofre, sim. Só que a mulher, ela sofre nos primeiros dias. Sofre menos agora. Ela sofre menos. Claro, ela sofre nos primeiros isso dias. É verdade. E aí, quando ela se ergue, ela não olha mais pra trás. Liquida agora. O homem não. O homem, quando ele se separa, ele simplesmente sai pra curtição. Uhul, tô livre. Enche a cara. E aí, daqui a pouco, cai na depressão. E sabe qual é a grande vingança agora, e aí Jéssica? ele quer voltar pra mulher e a mulher já superou. Mas sabe qual é a grande vingança
vingança da mulher que foi traída, ela termina a relação com o homem, só que ela fica com os 5 melhores amigos do homem. Ai, não. 5 eu nunca mulher é essa, 5. não. Aí o Canhete chegou, não era meu amigo, mas aquela baita mulher que era doida, chegou e queria ficar comigo. Mulheres muito conceituadas em Porto Alegre. A vingança. Eu sofri isso na carne. É a pior coisa que tem. Tu não pode nem reclamar. Quem são essas mulheres e quem são os teus amigos? Mas tu não pode falar com mulheres, com filhos, que essas mulheres já estão alugadas pelo sistema. Ah, não, mas o amigo que pega a ex do próprio amigo... mas a ex maravilhosa, o Vitorino não pegaria. Ele não pega ninguém. Ele não pega, por isso que ele pegaria. Tá, mas ontem ele já levou o sanduíche pro banquete ontem? O Vitorino... Não sei se eu estou autorizado a declarar. Eu não sei se... Não me impressiona. Só se tu me impressionar muito para eu contar ao vivo aqui. Então eu sei. Gustavo, foi a coordenadora, foi a minha chefe. Como é que eu não vou contar que o seu derivativo plausível estava presente? Gustavo não respeita ninguém. O Gustavo tá cheio de loiras maravilhosas. A gente tem foto. Não, ainda não. Ainda não. É só o Gustavo trabalha só no azar dos outros. São aquelas fotos brincam, ele paga trabalho no erro dos outros. Jéssica. A Carla já querendo incriminar o Vitorino. Jéssica, tentando dar um tom sério a isso que nós estamos falando aqui. Na verdade, a mulher, ela sofre muito mais num primeiro momento, mas quando ela se reergue é definitivamente. No homem, e por isso eu disse que era um tom sério, porque o feminicídio hoje, as estatísticas são assustadoras, tanto nas agressões como aqueles que chegam propriamente a matarem a mulher. Exatamente, porque a mulher superou, a mulher volta a ter novas relações e o homem tem dificuldade. Ela volta pro mercado e fica todos amigos do homem. E tu fica engatado. Dá a menor importância. O cara é 1, 2, 3, deu tá outro. A Magda foi no mercado último. Mas eu ainda, camarada, tu viu como é que é o mundo cruel? É exatamente o que eu falo aqui. Não tem mimimi ali. Mas onde o mundo não é cruel, para aqueles que não tiveram oportunidade, é onde Marli Barcelos passou o seu breve período de férias. Olha só tudo que ele fez em breve período de férias. Olha aqui, ó. No começo do negócio foi assim, ó. Quando ele chegou em Punelete, estava assim. Por favor. Olha ali, Marne. Puxa, Marne. Tá enxergando bem, Marne? Tô. Agora eu enxergo. Ao vivo elas são mais bonitas. São mais bonitas ao vivo, Marne? Eu acho que elas são mais bonitas. Com quem tu ficou, hein, Marne? Com qual delas ficou? Mas tu ficou no homenagem a Troar. Tu fez homenagem a Troar. O Marne não faz isso. O Marne não faz isso. Não chinelei. Ele faz homenagem a Troar. Ele tá assim, ó. Ele tá com 3. Era uma pra ele, uma pra ti, uma pro Gustavo. Não tem um repasse pra mim. Eu só quero saber o seguinte, Marne. Eu sei que teve uma despedida muito legal pra ti, né? E aí, tu estás com pessoas com outro traje. Eu não consigo saber, são as mesmas ou tu renovou o plantel aqui, Marli Barcelos? Não, ele renova toda hora, ele e o Real Madrid, toda hora morenas aí. Eu quero de público manifestar a minha inveja desmesurada ao ver as fotos do meu amigo. Mas tu tava ali meio assim, né? Porque tu tava com a cara assim, e tava meio apertado aquele teu casaco, né? Aquilo e aquela camisa vermelha. Meio montado aquilo ali também. Onde que tirar essa foto? Tá meio montado. Que montado, Marlis. As fotos são tuas, tu não quer confessar? Não, tudo bem. Tudo bem. Eu sou um camarada absolutamente celibatário, sou sozinho. Casto. Não tenho problema. Casto. A palavra é essa, eu sou casto. Foi o presente de Guilherme Brits que mandou, né? Ele sempre montagens maravilhosas. Ele faz uma brincadeira com a gente, né? Essas coisas, o Chicão Tofani, eu fiz uma pergunta, ele fugiu da resposta. O Chicão fugiu da resposta. O senhor Chicão Tofani, qual é o carro que as mulheres preferem hoje? Que as mulheres preferem hoje? Não, a mulher não é mais tão Maria Gasolina que nem isso. Ela quer um carro para ela. Ela quer um cara que compra o carro para ela. Eu até aconselho, quando você quer dar um carro para namorada, dá no nome dela e fica pagando o carnê. Quando ela briga contigo, tu diz, tá, amor, valeu, e dá o carnê para ela. Porque daí a outro vem e abraça o almanaque. A mulher quer o carro. Abraça o quê? O almanaque, que é 48, 60 vezes, e a prestação do carro. Agora, o carro que mais chama a atenção da mulher na rua
é uma caminhonete chamada Land Rover Evoque. A minha irmã eu tem acho uma. muito grande, eu saí um dia com ela, aquela do vidro baixo, sabe porque ela te dá um ar assim de um cara jovem, rico, que tem um carro para fazer um off-road light de alto nível. E não aquele trambolhão, aquelas caminhonetes. É que ela é mais esportiva. O Vitorino anda de picape, é uma coisa do cara que entra no mato. Não. Vai pegar uma vaca, um cordeiro. Anda de urutu. Urutu. O Vitorino anda de urutu. Olha aqui, ó, momento bom, gostoso do nosso programa. Qual é o momento do chalé da Praça 15? Que vai presentear um telespectador ou uma telespectadora que se comunicam conosco hoje através do e-mail atualidades@pampa.com.br, vai tentar ser felizardo, tentar ganhar um voucher no valor de R$70 que o Chalé da Praça 15 está oferecendo para você ir até lá e degustar as delícias do Chalé da Praça 15. O que você precisa fazer? Será dita uma frase, você precisa escrever essa frase exatamente como ela será dita, corretamente, e colocar o seu nome completo e o número do seu documento, o RG ou o CPF, tá? E a frase de hoje é a seguinte, atenção, no Chalé da Praça 15, sempre um encontro com a história e a diversão. Ponto, tá? No Chalé da Praça 15, sempre um encontro com a história e a diversão. Nem o Vitorino faria melhor. O Vitorino faria. Tá? Então vamos lá, tá valendo aqui. Carla, é contigo. Boa noite, mas o charme desse Ayrton, te chamou de Ayrton. Aí ele não gosta de Ayrton, é Ruschel. Me encanta a cada dia. Bom programa, beijos, Nete Moro Saldanha. Moro Saldanha. Boa noite, noite, Magda. E bancada, o Marley foi feito entre as mulheres, mas parecendo Oscar Maroni, Evaldo de Canoas. Desculpa. Boa noite, bancada. O programa, como sempre, está ótimo. Minha sugestão é reativarem o presídio da ilha e colocarem o Lula lá. Daí quero ver acamparem em volta. Marne e Jéssica, sou muito fã de vocês. Abraços a todos. É a Cristina Pujol, do bairro Santana. Aliás, vocês Não mandem mais a frase que eu já tenho a vencedora da frase. Tu pode avalizar que eu vou te falar. Quando o governo peruano prendeu a Abimael Guzmán, que tu me deu o livro aquele até na Quarta Espada, a romaria era tão grande em cima de Guzmán, porque ele seria um líder senderista, líder do povo, que eles botaram, eu vi, num navio no Porto de Calau, no mar, é melhor. Deveria botar o Lula num navio em alto mar, aí não tem problema. Quem vai pegar uma lancha lá para fazer uma visita lá, Gleisi Hoffmann, descer de paraquedas lá? O que mais me impressiona é que todos esses políticos que estão agregados ao Lula, eles estão se unindo a ele para pegar voto dele. É só isso o interesse, não é que eles... É um papagaio de pirata total ali. É que o Lula virou uma figura importante dentro do partido e ele tem voto. Quem é que vai negar que o Lula tem voto? Então eles querem pegar os votinhos do senhor Lula, por isso que estão fazendo tudo isso. Eles não estão preocupados com a saúde do Lula, que os 30 milhões que ele tinha na conta, né? 30 milhões na conta, né? Que deve ser bom. Nós nunca vamos ver Mas ele não é dele, gente. Ele Por que não vocês sabe. Ele não sabe, não sei. Ele não sabe. Eu disse que era meu, mas eles não estão E o querendo Lulinha não vai entrar nesse pacote? Vai, O ele Lulinha tá roubou incluído nesses pacotes também. Deixa eu só dizer, fala. Eu tava aqui o programa inteiro tentando chegar nos 30 milhões do Lula. Quanto é que ele ganha por mês? Nem ele sabe, eu não sei. E daí o juiz perguntou pra ele, mas perto de 20, dele não sei, perto de 50, ele ficou assim com dificuldade. Se ele ganhar 50 mil por mês em 8 anos e não gastar nada, ele ganha 4 milhões e 800. Então, para ter 30... Em 8 anos, né? Que ele ficou. E como ele nunca pagou nada mesmo. É pior, o cálculo nem seria esse. O cálculo é, lamentavelmente, concluir que o crime compensa. O crime, exatamente. Se tu pegares um primário, um que ainda não fez, o Trapalhão vai fazer uma vez só e ele... Vou pegar um dinheiro desse aí, parecido com os números que a gente fica aterrorizado aí. Aí ele pega 8, 9 anos, cumpriu 1/6 da pena, pessoal. É 2 anos de cana para ficar com 10 anos. Por isso que vale a pena, né? Vale a pena. Não que eu deseje, lógico, não que eu deseje, e eu digo assim, a gente que vai no presídio, talvez as pessoas falem, mas nunca tenha ido lá. Eu digo, só o cheiro do presídio já seria motivo pra gente ficar longe. Mas exatamente, existem essas questões de benefício, o colarinho branco, fica vai 2 anos, especial. não gasta então, nada. É lamentável. O crime compensa. Compensa dali, vai morar em Cancún. Vera Regina Chagas da Silva, parabéns. Você ganhou um
voucher no valor de R$70 para desfrutar das maravilhas que você vai encontrar no chalé da Praça 15. No almoço, no happy hour ou no jantar. No chalé da Praça 15, sempre um encontro com a história e a diversão. Vera Regina Chagas da Silva, pelo e-mail, mandou a frase correta. Você tem 30 dias para aproveitar, para desfrutar desse seu voucher no valor de R$70. Só peço que quando você for, você leva um documento com a sua foto, né? Um documento seu com a sua foto, enfim, para eles não terem nenhuma dúvida. 30 dias você tem para usar o seu voucher. Parabéns. A sessão foi adiada para amanhã. O julgamento de ofício é sobre o excesso de prazo da prisão de Palocci, proposto e aceito por todos pelo relator Palocci ele não foi condenado. Não. É prisão preventiva, ele hoje não foi condenado. Não, é prisão preventiva. Não, ele foi preso em prisão preventiva, depois saiu a sentença de primeiro grau. Não tem a de segundo ainda. Mas ele está preso preventivamente. Mas ele está preso preventivamente porque foi antes da própria sentença. Essa discussão já se abordou enquanto estava decidindo se ia para colegiado ou não. Essa matéria tinha dado. E agora fica cada vez mais claro, né? O que vai para julgamento é exatamente isso. É ele ainda não ter a condenação de segunda instância e estar preso desde o primeiro grau com prisão preventiva. De prisão, de tempo de prisão. Ele está quase 2 anos, né? 1 ano e meio, né? Quase 2 anos. Esse homem é um médico, esse homem foi prefeito de Ribeirão Preto, é uma figura muito conhecida no interior do estado de São Paulo. Eu conversei com ele umas 2 vezes, entrevistei ele na minha época lá da TV Record. E é uma figuraça, né? Um camarada com cultura, ele tem um embasamento cultural bastante forte. Não é por ser médico, né? Mas ele é um camarada que lê muito, né? Muito culto. Não, mas até para ser médico tem que ser um cara muito culto e que tenha muito o tempo que leva para se formar. Mas ele não se ateve só ao curso de medicina, ele se ateve à filosofia, etc., outras coisas, outros grandes autores, para ter esse conhecimento amplo. Ele entra nessa história toda do Lula. Ele era o homem mais importante. Para chegar no Lula, tinha que falar com ele primeiro. É verdade. Ele era o homem mais importante. Então, tudo que o Palocci falou até agora foi tudo mentira. Tudo que ele disse a respeito desses insólitos acontecimentos foi tudo mentira. O Palocci é um mentiroso? Eu não acredito, sinceramente. Muito bem. Magda e bancada, desde que comprei minha TV nova, assisto vocês todos os dias com chimarrão. Tenho 75 anos, amo vocês. Rosa, aqui do Menino Deus. Beijos, beijos, Rosa. Que bom que você fica conosco sempre. Olha, quem for... Bom, deixa assim, depois eu falo. Vai aí, posso ir lá? Vai falar. Não, o caso Marielle Franco e Anderson Gomes, o Anderson Gomes é o seu motorista, né? Foram achados, peritos agora acharam fragmentos na cápsula, digital, nos fragmentos da cápsula. E então há a possibilidade de localização, quem teria feito isso, né? Então, porque já vai completar agora sábado 30 dias, é um evento de uma repercussão extraordinária e realmente a polícia está tateando. Então, isso pode ser o início da elucidação do caso. E a segunda notícia que o próprio caso trouxe é exatamente logo que houve o evento danoso, surgiram notícias de todos os lados contra a moral dela e ela conseguiu uma liminar na justiça para tirar de todas as redes sociais qualquer alusão depreciativa a ela. Foram muitos, né? Porque não pode acontecer um assassinato desta envergadura. Que cultura nós temos, hein? Isso, que tipo de cultura, né? De denegrir a imagem das pessoas? Para que isso? Né? Não, as pessoas fizeram horrores, fizeram montagens de fotos, colocaram ela no colo de A, B ou C. Não fizeram de você agora, Mari, lá com 5 loiras? Não, aquilo era verdade. Isso dá prestígio, né? Pois, Ruxa, deixa eu te contar que eu descobri aqui a apresentação tua e do Gustavo Vitorino ontem. Olhem a foto aqui, ó, que eu recebi dos gurizinhos, ó. Todos bonitinhos. O que cantavam juntos vocês aí? Olha, como era um evento de 80 anos, nós privilegiamos um repertório mais romântico, mais histórico. Fizemos uma incursão por Roberto Carlos, passamos por Lulu Santos. Olha aí. Olha a dupla aí, ó. A dupla de 2. Vocês viram que o traje é o do meu programa de ontem, que eu saí daqui direto, né? Quero me justificar, sair daqui fardadinho. Meio largo, hein? A medida dele é pro metro. E vocês viram que ele é ringue star, a guitarra é ao contrário. Vocês viram que
ele toca canhoto. Se puder voltar, olha ali. Olha ali, ele é pro outro lado ali, Vou te contar uma coisa, ele deve ter estudado só para fazer isso. Só para fazer o contrário. Porque ele não é canhoto. É para fazer o contrário. O nosso artista, nosso showman, ele é assim, não adianta. Tá, e aí foi até muito tarde na função? Não, e aí começamos, logicamente, que a homenagem, ela começa com o Roberto Carlos, aí fizemos uma incursão por boleiros, Mário, tu ia gostar, boleiros, né? Vários. Mas tu que contou, né? Porque o Vitorino não conhece nenhum. Manzaneiro. Manzaneiro, vários. Ele tem um bolero chamado Dormir Contigo. Opa! E eu quero fazer uma homenagem ao meu amigo Edgar Poser. Edgar Poser, que gravou um disco de boleros e que eu ouço periodicamente, mas gravou com absoluta qualidade, bonito o som, a voz dele colocada, bonita. Ele é um grande o Edgar Poser. Um abraço, meu amigo Edgar. Obrigado pelo presente, esse disco. E o filho dele está sempre à nossa escuta. Eu não sei do Edgar, mas o filho dele já me anunciou, me encontrou e disse que assiste vocês há bastante tempo. O Edgar Poser, que grande figura, que grande figura. Tu já ouviu falar de uma música chamada Mare Chiari, uma música napolitana, italiana, com Mário Lanza? Eu, DJ WS, eu escolhi essa música para estar no CD que acompanha o livro, quando vou lançar o livro, em versão eletrônica, versão de discoteca, de música, uma música que é uma 100 anos eu acho essa música. 100 anos a música. Mas não pegamos bolero, porque o bolero é muito cafona. Só tem um bolero legal, Sabor a Mi, tocado pelo Júlio Iglesias. Sabor a Mi, autor Roberto Cantoral. Muito legal esse bolero. Tanto que é poder frutar desse amor. Que tu acha isso aqui? Nuestras almas se acercar. Isso aqui é o cubo do CPF, que é andar de crachá, escrito aqui, ó. Locutor, apresentador e animador. E se apresenta como estagiário do Vitorino. Eu acho bom tu guardar o crachá, porque não tem ser umas coisas que ninguém precisa saber. E vocês todos precisam saber de uma coisa muito importante, muito importante. E vocês vão gostar disso, eu queria que vocês prestassem atenção. A OAB, neste dia 11, e é um ano que eles estão comemorando 86 anos, enfim, reuniu uma dezena de lideranças comunitárias para com que eles sejam agentes de informação do voto. Olha só. Então, eles fizeram uma prévia hoje, reuniram assim, os representantes de todas as partes da nossa cidade. Do Conselho Tutelar, da Restinga e Partenon, do Centro e Extremo Sul, Lomba do Pinheiro, Zona Norte, Eixo Baltazar, Sul e Centro-Sul. E a campanha que será lançada proximamente, a campanha tem o nome de Vote Consciente. E nós falávamos agora há pouco sobre números, né? De outras coisas. Nós falamos do Lula, do Lula, né? 30 milhões. Então, deixa eu dizer o seguinte para vocês. Tem uma pesquisa que mostrou que no ano 2000 foram 15.211 jovens que votaram. Tá? E o voto consciente é o voto aos 16 anos, tá? E no ano de 2016, esse número foi de 3.657. Então, assim, caiu muito, muito, muito. E aí, o presidente Ricardo Breyer apresentou essa campanha do voto consciente, que a OAB do Rio Grande do Sul, junto com a OAB Nacional, do qual o presidente é o Dr. Cláudio Lamáquia, está fazendo esse tipo de trabalho justamente pela necessidade que a gente tem de ter informações e de nós sabermos em quem nós estamos votando, quem é a pessoa que nós vamos votar, o que ele faz, qual é o histórico que ele tem. Então, a ideia é difundir esse conceito de que o voto é um processo, é muito importante no processo de mudança do cenário político que nós estamos vivendo hoje. Então, essa campanha vai ser, deixa eu até ver exatamente o dia que ela vai ser lançada oficialmente. Eles fizeram uma prévia com todos os representantes dessas comunidades, porque a ideia é que todos eles sejam multiplicadores deste trabalho e dessa conscientização, que é preciso debater com os políticos, é preciso acompanhar as coisas, é preciso saber quem é o candidato, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Aqui eles têm os números e eu quero dizer para vocês quando é que começa essa campanha oficialmente, quando ela será
oficialmente deverá ocorrer nas próximas semanas, tá? Nas próximas semanas ela já vai ser colocada e as pessoas têm ações e formas de conscientização sobre a importância do voto através de vídeos informativos que serão veiculados, informativos e educativos, reportagens sobre o que é fake news, hot site com conteúdo sobre as eleições, tudo isso será disponibilizado, espaço para denúncias de caixa 2, debates e ações nas ruas. Primeiro achei muito importante essa campanha, né? E não poderia ser diferente se não capitaneada pela OAB. Porque a gente tem, através do Cláudio Lamarck, a gente teve tantas outras onde a OAB foi a precursora. E a participação dos representantes dos diversos lugares, pontas da nossa cidade. Então, acho que o Rio Grande do Sul e todo o Brasil, através da OAB, está fazendo isso. Aqui no Rio Grande do Sul são as 106 subseções da OAB. Eu achei sensacional isso, porque vem ao encontro do que a gente tem pregado aqui. Eu quero fazer uma manifestação, não constrangido, embora sendo conselheiro, porque aquilo que é bom nós temos que aprender a elogiar, nós temos que parar de ter excesso de pudor quando não é necessário. Primeiro a começar pelo doutor Cláudio Pacheco Prats Lamarck, que está no exercício da OAB Nacional, que em muito boa hora assumiu a presidência e mudou a cultura da própria gestão da OAB. A OAB não pode ser, lógico que é uma associação para proteger seus advogados, mas para proteger a sociedade. Essa é a nossa função master, né? De defender exatamente o cidadão. Então, o doutor Cláudio tem feito isso lá e o doutor Breyer aqui, que está encerrando agora a sua primeira gestão, não sei se será candidato à eleição, eu acho que será mas fez uma gestão extraordinária. Ele nos aproximou das instituições, do relacionamento com o Tribunal de Justiça, aqui com as diretorias que se seguiram. Então, a OAB cresceu como um todo, não vou nem me exibir das finanças, talvez seja única com caixa positivo, né? Então, uma gestão extraordinária. Fica, então, muito boa a tua lembrança. Meus parabéns ao doutor Ricardo Breyer e, por extensão, ao nosso presidente Cláudio Pacheco Prats Lamarck. Ainda falando nas eleições, eu acredito que nós vivemos hoje um dos momentos mais importantes do nosso país e essa eleição ela é decisiva porque a gente precisa de alguém. Apesar de não ter esse nome ou de ninguém, seja o que for, a gente precisa realmente pensar muito bem o nosso voto e ter certeza de que esse é o único instrumento realmente democrático, porque cada um tem o seu e ninguém pode roubar de outro. Portanto, se alguém tentar comprar o seu voto, não venda o seu voto, não se venda, porque lá na frente pode acontecer tudo que a gente está vendo hoje, né? Então, não venda e denuncie, né? Exatamente. Eu saúdo, porque tem Facebook, tem rede social, tem isso, aquilo, pode denunciar, grava com o celular se acontecer alguma coisa de compra, de tentativa de compra de voto. Quer dizer, nós temos muitos instrumentos hoje para conseguir realmente tentar apostar num voto melhor. E outro instrumento que eu acredito que seja muito importante são os grupos de WhatsApp, que nós temos com amigos, com familiares, com pessoas das escolas dos nossos filhos, pessoas que a gente consiga de uma forma harmônica tentar conversar sobre política, apesar de ser um assunto ainda que as pessoas tenham muito preconceito a respeito, mas começar a informar familiares em especial, olha esse vídeo que eu vi do fulaninho, olha que ideia legal essa, ou se alguém propor algum nome, não, mas eu ouvi isso, aquilo, né, dessa pessoa, conseguir debater sobre os candidatos, porque isso é crescimento. Não adianta a gente fazer uma pesquisa e tomar isso aí, o Marne sempre fala que a certeza é a coisa mais burra que se tem, porque quando a gente tem certeza, a gente não abre a mente para mudança, né? A gente pode até estar certo, mas tendo certeza, a gente já coloca aquele bloqueio e diz, não vou nem pensar sobre isso, afinal tenho certeza. Quando a gente se abre a possibilidades de escutar o que o outro tem para dizer, quem sabe a gente evolua e consiga um raciocínio melhor e até consiga enxergar aquela pessoa melhor, se ela é apropriada, se ela não é apropriada, se ela é uma pessoa equilibrada ou se ela é uma pessoa desequilibrada, o que a gente gosta, de que a gente gostaria para esse momento. Então, eu acho que é válido e que as pessoas têm que realmente pensar no seu voto. Na sequência, todos nós somos iguais perante a lei. Negativo. Não é verdade. A gente tá nós somos iguais na hora do voto.
Porque o votinho é sagrado. Cada indivíduo tem o seu título eleitoral e ele pode mudar o país. Então, você não deve deixar de votar. Você só não vou votar, como eu vi um apresentador de televisão dizer, eu vou lá, eu pago os R$3, R$4 e não vou votar. Eu acho que um apresentador de televisão que faz um programa em rede nacional, que lê um noticiário em rede nacional, ir para um microfone, para uma câmera de televisão, dizer que eu não voto e vai falar né, sobre política, a camarada fala sobre política e eu não voto. Mas como não vota? Mas o que é isso? É a mesma coisa que o cara querer jogar futebol sem bola. Como é que é essa risadinha que bonita? É uma nova risada que eu criei agora. É o meu processo criativo. É meu processo criativo. Sim, entendi. Então eu quero dizer para você, vote. A dona Magda tem razão. Muito bem. Quer dizer alguma coisa? Eu queria dar uma boa notícia, então, já que nós precisamos. Tem sido pesado aqui, agora tarde da noite, aí o nosso telespectador já bocejando, nos assistindo. Eu quero dizer que o CAS, Comissão de Assuntos Sociais do Senado, aprovou agora, nesta quarta-feira, um estudo para que o trabalhador possa retirar seu fundo de garantia quando ele mesmo pedir essa demissão. A legislação que vigora hoje é só quando o trabalhador o demite e ainda por acordo acerto com 80%. Então, foi aprovado. Lógico, saiu dessa comissão, ainda vai passar pela votação na Câmara e no Senado e depois ser subscrita pelo presidente. Mas como ela passa sem óbice, né, e vai ao encontro social, talvez o nosso trabalhador muito rapidamente possa, então, quando pedir demissão e quando mais precisa, né, possa receber. E num ano eleitoral. Mas eu quero te dizer que o governo não gostou e vai tentar mudar. Está aqui a manchete no jornal O Globo. A gente imagina que sempre seja pelo social, mas. Aí me derruba ao vivo, né? Aí me derruba ao vivo, aí o governo aí me derruba. Não, mas que a verdade é essa, né? Na verdade, se imagina, pela essa troca de empregos, exatamente o saque seria na Caixa Econômica Federal, onde fica depositado. Então, eles têm o máximo interesse que fique lá, a juros ínfimos, uma remuneração de 3% ao ano, né? Ridículo, eles querem ficar com o dinheiro, que não seria incentivado, mas é uma causa social necessária, espero que se unam em benefício dessa legislação. Agora essa é para o Marne, Magda. Quando eu falei para o Marne que o emprego não vai existir daqui uns 5, 6 anos, não vai mais ter emprego. Um dos empregos mais antigos da agropecuária, desse mundo, terminou. Tirar leite de vaca. Já tem robôs agora que estão tirando. Só nós que não temos dinheiro que precisamos tirar leite de vaca. Sabe por quê? O cara explica, o robô trabalha 24 horas, não precisa agradar ele, não precisa pagar nada para ele, leis sociais, nada, não entra na justiça contra ti, não faz nada. Leite de pedra que não dá para tirar leite de pedra. E Chicão, ali numa pesquisa que informava que as crianças que nasceram hoje ainda não existem as profissões que elas vão seguir. Ainda vão ser inventadas daqui a alguns anos. Mas nada será igual ao depoimento do Chicão quando ele disse que a mulher que o cara vai ficar daqui 30 anos ainda não nasceu. Aquilo é outra coisa, aquilo é outro mundo. Jéssica, desculpa, eu não queria trazer o tema. O Mário não estava aí, Não vou entrar nesse assunto. Eu fui apresentado uma tal de Tablita e eu tenho ido para casa. Eu tenho Tablita, lógico. Eu fui para casa e peguei meus aparatos, tenho tentado acertar os calços. Não, mas eu levo o Chicão, é meu amigo, o Chicão é bruxo de muitos anos. Eu tô 59,5? Não, 60 completos, redondinho. A mesma idade do Chicão. A mesma idade. A idade legal de uma mulher para você é 30, 35 anos, legal. Quando ela chegar com 45, dá uma reduzida para 30. Então, quando eu tinha 30, tu estás partindo do pressuposto que ela vai ficar todo esse tempo com ele. Ela vai querer ficar. Mas esse é o raciocínio, então, velho, porque é o que tu quer querer dizer. Que esse é o raciocínio. Ficar com o guriazinho. Eu tinha que me lembrar, então, que quando eu tinha 30 anos, estava nascendo. Eu tinha que ter me dado conta que estava nascendo. O cara de 25 anos, a namorada dele. Esse é o esquema Tablita. O garotão de 25 anos, ele namora uma gata de 20, tá legal, né? Quando ele tiver 55, a gata vai ter 50 e não vai querer. Ele vai entrar no 20/9, vai ver aquele monte de gato olhando pra ele. Que discriminação. Não é eu que olhando. A Jéssica não vai ficar quieta, tenho certeza. Eu mercado é assim, eu posso fala aqui. Como se as mulheres Quantos anos tem esse rapaz que vai no 20/9? Hoje tem 25. Não, eu quero saber desse outro que é da Tablita. 55. Mas a mulher, e quantos anos tem que ter? Digamos que a mulher 30, 35. Ele namora uma gata de 30, 35. Tu disseste 60. Normal. 60 pra namorar de 30. Tu acha que a de 30
Vai olhar pro cara de 60 ou vai olhar pro cara de 35, 40 que tá ali? Eu saio algum tempo com uma mulher de 30, muito bonita, modelo, que ela só tem olhos pra mim. É raro e é falta. E a falta no mercado de material. Sem charme, sem nada, esses guri. Eu acredito em amor, Chico. Eu também acredito, eu tô procurando o amor. Eu tô procurando o amor, não tô encontrando. Mas eu quero encontrar. Mas é claro que ele foge de ti. Eu não tô encontrando amor. Hoje eu vou atrás do amor, amanhã eu vou atrás do amor. Posso continuar falando? Mas também existe muito amor à carteira, né? Então, tu gostaria de ser um homem que causasse interesse em uma mulher pelo seu dinheiro? Mas Maquiavel, uma frase que dizia o seguinte: o fim justifica os meios. Não interessa. O Cristiano Ronaldo fez um gol hoje de pênalti, não foi pênalti, mas fez um gol e tirou o Juventus da parada. Não quero acreditar numa coisa. Mas acho bom tu começar. E eu vou continuar procurando amor hoje, amanhã, todas as noites procurando amor. Magda, eu quero falar de um assunto que eu li aqui, uma pesquisa que eu fiquei bem encucada. Qual é? Olha só, uma pesquisa que foi feita por uma revista, que eu não vou falar o nome porque o meu inglês é péssimo, mas tudo bem, foi publicado. Um estudo que diz que o aparelho, aquele que você vai no banheiro do shopping e ao invés de gastar papel e poluir o mundo, você vai no arzinho aquele lá e seca a mãozinha, né? Naquele ventinho. Só que este aparelho, ele suga coliformes fecais do ar do banheiro. E aí ele sopra de volta na sua mão. Ou seja, não adianta lavar a mão, porque você vai estar sujando mais uma vez se você secar a mão nesse aparelho. Gente, que absurdo! Eu só vou em casa, não tem esse problema. Eu sou programado para fazer qualquer coisa em casa. Não, eu como sou uma pessoa preocupada com o nosso país, com o nosso mundo... quando tem a opção de ter papel ali para secar as mãos ou essa maquininha, eu vou na maquininha, mas agora... Nós estávamos até agora falando de secar a mão, Chicão. Mas para te secar a mão, tu suja a mão. E pra tu sujar a mão, tu tem que lavar a mão. Sim. E para te lavar a mão, Sim, aí tu vai em alguma coisa. Só lava a mão em casa. A notícia emenda com os aniversariantes. Tá bom. O Zé de Abreu, o ator Zé de Abreu, né, tá falando sobre sexualidade num filme, Antes que eu me esqueça. O nome do filme, da sexualidade, né? Então o cidadão chega em determinada idade e descobre que tem Alzheimer, né? E ele resolve comprar uma casa de striptease. E aí os filhos vão contra. E ele não tem mais libido, não tem mais apetite sexual, desejo sexual, mas gosta de manter contato com mulheres e tal, aquela coisa, touch, né? O toque, essa coisa toda. Então, o filme tem um tema que é central na sociedade hoje em dia. Quem não está vivendo o envelhecimento, né? Então as pessoas hoje estão atingindo seus 70, 80 anos de idade. E casando com de 35, daí fica difícil. Se tiver bala na agulha, eu ainda acredito. Agora, se não tiver bala na agulha... Você tem muita bala na agulha, com a crise virou balinha a agulha. Bom, é uma balinha do Lula e tal. Então, a verdade é essa, as pessoas mudaram. E por isso que eu digo que a mudança é constante. A pessoa que não se atualiza está out, está fora. As pessoas têm que mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser. As pessoas não mudam. Tem determinadas pessoas que são antolhadas, né? Usam antolhos, elas pensam naquela forma e vão lá e brigam por aquilo, não mudam. As pessoas têm que mudar. E a mudança é todos os dias. E ainda eu falava do Goethe, né? Do que o Goethe dizia, que todos nós temos diversas personalidades, né? Diversos momentos. Então, cada dia nós podemos ter uma personalidade, claro, sem mudar o foco, sem mudar o fulcro das coisas. Tá, e qual é a moral de toda essa operação? A moral é que quero saber. O cidadão tem que ter o poder não discriminatório. O senhor discrimina as mulheres de 50 a 60 anos. Discriminou a Jéssica 2, a Jéssica masculina agora. Mas é verdade. Quer te alavancar coisa. O Marne não está inventando nada. Eu só comento coisas que acontecem no dia a dia. Tu discrimina as mulheres mais velhas e as mulheres feias. Eu não. As mulheres feias. Eu acho legal mulher feia. Não, tu não acha legal. Adoro meus amigos com mulher feia. Pra ti, as mulheres feias e mais velhas não tem vezes. Não, velho, acho legal. Tem cada gata de 50 anos top aí. Não, chama mulher de 50 é velha? Ah, não. Por favor. Bom, hoje em dia dão de 10 as guriazinhas de 20? Não, de 50? 20 é que me procura demais. Isso aqui, gente, as mães vamos falar de alta do Eu quero de público manifestar o meu lamento que está se discutindo idade e não está se discutindo amor interior.
Olha só quem tá falando. Não, eu concordo. Nossa, O Windsor tá impossível hoje. O Ruschel não fez 9 dias ainda. Por isso que ele foi contrato de experiência. Por isso que eu tô quietinho. Ele tá assim, daqui a pouco, quando ele sair do contrato de experiência, ele vai mostrar as garras. Eu tô quietinho, porque eu tô em contrato de experiência aqui no aprendizado. O Vitorino me dá muitas tarefas. O Vitorino aprendeu com o Vitorino. O Vitorino de nossa distância, curso de advocacia. O primeiro aniversariante foi um dos médicos mais importantes desse país, um infectologista, Dr. Emílio Ribas, que empresta o seu nome a muitos hospitais neste país, né? Este homem é um homem digno, isso é um homem que deveria ser falado, estudado pela personalidade e pela sua cultura científica. Antônio de Spínola, esse o Chicão deve lembrar desse nome, ele foi um general, um militar português, à época da Revolução dos Cravos, inclusive foi presidente da República Portuguesa. Almino Afonso, político brasileiro, foi vice-governador de São Paulo, foi ministro do governo João Goulart. O Enzo Peri, militar brasileiro, comandante, que hoje completa 77 anos de idade. A grande cantora britânica Lisa Stansfield, que eu acho simplesmente maravilhosa, tem uma voz doce, melodiosa, realmente eu acho maravilhosa. O cantor brasileiro Zeca Baleiro. E finalmente o Júnior Lima. Quem é o Júnior Lima? Aquele baterista que é o irmão da Sandy. Sandy e Júnior. Ele é conhecido porque é irmão. Eles têm um sítio aqui, 2 irmãos, muito legal. Sim. São esses aniversários. Eles não têm mais. Não tem mais? Eu não sei porque que é a família Lima que a tinha. reserva da família Lima que tinha. Não é o mesmo Lima, hein? Da família Lima e o Júnior Lima. É uma coisa que tinha o Lucas Lima casou com a Sandy. Exatamente. Iguaporé vai receber neste final de semana a etapa da Copa Truck. Que legal, eu não sabia que tinha competição de caminhões. Muito bacana. E essa competição é válida pela Copa Sul. Muito legal. Eles mantêm essas mas é só o cavalo, não vai o resto, né? Só a parte da frente. É meio esquisito, né? É estranho. Mas sabe que tem uma cidade no Arizona, nos Estados Unidos, uma cidade chamada Phoenix, me parece, nesse estado, que o pessoal sai de noite com as namoradas, a família, tudo de caminhão. É na moda lá, esse tipo de caminhão. É o estilo deles. Acho que é uma grande jogada. Quem quer aparecer na rua, andar de caminhão. Só para entrar no shopping não dá. Estará aqui, ó, para a definição da Copa Sul. Essa é a primeira Copa Regional da temporada de 2018. Mas não tem carona com o Ruschel, vem de moto. Não é verdade. Sempre tem um capacetezinho, sempre tem um capacetezinho honesto ali para oportunizar uma carona. Não, eu sou de grupo. Chicão agarrado. Eu sou de grupo. Mas eu não gosto. Não seria uma melhor sensação o Chicão confesso. Não seria a melhor sensação. Eu acho que seria uma grande sensação estar com um amigo meu na garupa. Não tem esse tipo de machismo. Porque os outros tipos de sensação é fácil pra mim, é todo dia. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele quis dizer é uma sensação diferente. Ele quis dizer, o cara abraçando ele. Não precisa tá achando que é o Vitorino. É só o Vitorino com a barriga abraçando, ele não é legal. O Vitorino não pode andar de moto, o Vitorino ocupa 2 boxes. Ele ocupa 2 lugares da moto. O Vitorino tem que ser uma charrete ou um triciclo. Olha só. Se o Vitorino sentar na traseira, empina. Eu acho que o Vitorino não força na mesa. Coitado do Vitorino. Magda. Fala, Jéssica. Ele vai pedir para interromper as férias dele. 540 quilos de maconha estavam dentro de um depósito na Argentina, apreendidos pela polícia, e esses 540 quilos sumiram. Na Argentina, 8 policiais foram presos. E aí eles disseram, os ratos comeram. Os ratos estão tudo de barato lá. Olha aqui, essa história tem que ter um outro final. Mas porque agora terminou o nosso programa. E nós voltamos a falar sobre os ratos que roubaram a cocaína? Maconha. Estão tudo com fome. Beijo pra vocês, uma boa noite. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente tem um novo encontro. Até lá.